Qual é o teu nome? Perguntou o anjo àquele homem com quem ele lutara a noite toda. E o homem se identificou dizendo: o meu nome é Jacó, Yaakov no hebraico. O anjo então disse para ele: o seu nome será mudado, e a partir de hoje o seu nome será Israel, aquele que luta com Deus. Jacó, Yaakov, recebeu o seu nome de nascimento diante de uma circunstância um tanto inusitada. A sua mãe, grávida de gêmeos, quando vai dar à luz, o primeiro menino sai, Esaú, e logo atrás vem Jacó segurando o calcanhar de Esaú. E diante dessa cena, colocam então o nome de Jacó de Yaakov, ou seja, aquele que segura o calcanhar. Este é o significado do nome de Yaakov. Os judeus geralmente colocavam os nomes ou devido a um acontecimento da época ou de uma forma profética. O acontecimento no nascimento de Jacó foi esse. Ele nasceu segurando ao calcanhar do seu irmão. E a vida de Jacó pode ser descrevida dessa forma: aquele que corre atrás, aquele que luta para ter, aquele que se esforça para alcançar. Porque a vida de Jacó foi sempre assim, ele lutando para alcançar aquilo que ele desejou, ou que ele desejava. A primogenitura, que era o direito do filho mais velho de receber bênção dobrada, era de Esaú, o filho mais velho. Mas Jacó teve que negociar com seu irmão mais velho o direito à bênção da primogenitura. Jacó nada veio de mão beijada até ele. Pelo contrário, ele teve que se empenhar, ele teve que se esforçar, ele teve que lutar. Quando ele foge para a casa de Labão e ele se namora, se apaixona de Raquel, ele chega no seu sogro e eles negociam um período de 7 anos de trabalho pelo dote de Raquel. No final do trabalho, no final dos 7 anos, quando ele vai deleitar-se, no casamento, ele é enganado pelo seu sogro. E ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ou seja, 14 anos ele teve que trabalhar pelo amor de sua vida. Então nada veio de mão beijada a Jacó. Yaakov, aquele que segura o calcanhar, é aquele que corre atrás. É aquele que se esforça para ter. É aquele que luta contra toda circunstância. Não é aquele que fica no canto lamuriando, chorando, reclamando, mas é aquele que diante de toda a adversidade e circunstância, ele se impõe. E ele vai à frente, ele levanta com coragem, com ousadia. E assim foi Jacó. Lutando pela primogenitura com o seu irmão, no caso do guisado, lutando pelo amor de sua vida, Raquel. Depois que ele estabelece família e já havia quitado o dote por Raquel e por Lia, ele chama o seu sogro, eles fazem então uma negociata de Jacó trabalhar pelas ovelhas, fizeram uma negociata que Jacó trabalharia pelas ovelhas pardas e cuidaria de todo o rebanho. Depois o sogro mudou então o salário e as ovelhas de Jacó passariam a ser as brancas. E assim foi mudando a forma de pagar Jacó. E Deus foi prosperando Jacó. Yaakov, aquele que luta. Ele lutou e lutou muito. Até que voltando para a casa dos seus pais, no val de Jaboque, ele encontra um anjo. E ele luta a noite toda. E no final da manhã, no final da noite, no começo da manhã, o anjo pergunta para ele qual é o seu nome. E ele fala, Yaakov. Esse Yaakov, ele está descrevendo quem ele era. Um homem que lutou a vida toda por aquilo que ele desejava. Lutou pelo amor de sua vida, Raquel, lutou pelo direito da primogenitura com o seu irmão, lutou pelos bens financeiros com o seu sogro, passou a vida inteira numa luta imensa. Tanto é que o anjo descreve dessa forma: você lutou com o homem e com Deus e prevaleceste. Agora é Israel, é aquele que luta com Deus. Não é lutar contra Deus, não é ter Deus como o seu inimigo. Não, é lutar com Deus em busca de uma bênção. Jesus descreveu essa forma em Lucas capítulo de número 19, quando ele fala sobre a importância de orar sempre e nunca desfalecer. Nós lutamos com Deus por uma bênção. Isso é Israel. Nós lutamos com Deus para alcançar uma bênção. Isso é Israel. Nós temos que ter parte da personalidade de Yaakov
e parte da personalidade de Israel. Yaakov, não o enganador, o ludibriador, não, mas no sentido de correr atrás, de lutar, de se esforçar, porque Jacó era um homem extremamente empenhado naquilo que ele desejava, naquilo que ele queria, naquilo que ele ambicionava. Ele não estava de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Pelo contrário, ele corria atrás. Mas quando ele encontrou com o anjo, ele lutou com o anjo também, lutou com Deus para alcançar a sua bênção, para alcançar as promessas do Senhor, para alcançar o desfecho da graça de Deus sobre a sua vida. Meu amado irmão, o ser humano, por natureza, ele é Yaakov, né? Ele luta, ele estuda, ele consegue um emprego, ele acorda de manhã, ele faz todo o esforço necessário. Mas o ser humano precisa, acima de tudo, ser Israel, lutar com Deus. Entender que Deus, que é o ser soberano, poderoso, a fonte de tudo, nós precisamos entender que precisamos ir até a presença do Senhor e clamar, buscar, insistir, persistir, não desistir, não ter essa atitude melancólica que muitos estão tendo ultimamente, que reclamam de tudo, dizem que está fraco, que já não aguenta mais. Não. O cristão tem que ter tem que andar pela fé. E a fé, ela nos mantém de cabeça erguida, ela nos faz mirar o alvo, prosseguir. Diante dos embates, dos combates, nós sempre acreditamos que Deus vai nos conceder vitória, que por maior que sejam os desafios, em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos vencer e prevalecer. Israel é aquele que luta com Deus, é aquele que se propõe a vencer. Não é aquele que entra numa peleja, numa batalha, pensando que será derrotado. Não, é aquele que já entra com a certeza que irá vencer, que irá conquistar, que irá prevalecer, que irá derrotar um inimigo, que irá alcançar os seus sonhos, seus propósitos, seus projetos. Isso é Israel. E toda a história da nação de Israel é assim. É um povo que foi perseguido, é um povo que tentaram de todas as formas exterminar esse povo. E aonde quer que eles fossem, eles eram abençoados, prosperavam. E não prosperavam porque as coisas vinham de mão beijadas até eles. Pelo contrário, eles lutaram contra tudo e contra todos que se colocaram diante deles para que eles pudessem prevalecer. Israel é aquele que luta com o homem e com Deus e que prevalece. Essa foi a sentença do anjo para ele. Tu eras Jacó, Yaakov, lutou com os homens, agora é Israel, e com Deus, e prevaleceu. Essa última sentença ela é fantástica. Prevalecer, permanecer, conquistar, avançar. Não entramos em uma peleja, uma guerra, uma batalha, um desafio para perder. Não. Mentalidade de Israel, mentalidade de vencedor, mentalidade de lutar. No Val de Jaboque, Jacó lutou a noite inteira com o anjo. E pela manhã, o anjo precisando subir e Jacó está agarrado à sua coxa. Eu não desisto enquanto você não me abençoar. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. Isto é Israel. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.